não há outro. Oh, te adoramos. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Esse Pai maravilhoso. Abra já sua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55. E vamos ler do versículo 6 ao versículo 11, que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Podem sentar, obrigado. Sente mesmo aí. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Que se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperar naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Palavra do Senhor. Diga comigo: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos. Eles são mais altos do que os nossos. A palavra que da sua boca sai jamais volta para ele vazia. Antes prospera, frutifica naquilo para que Deus enviou e faz cumprir a sua vontade naquilo que ele falou. Aleluia. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui uma revelação muito importante para nossas vidas. E o título dessa mensagem é Subindo os mais altos caminhos e pensamentos de Deus. Muita gente diz que não acredita em Deus, não acredita que Deus existe. Mas o certo é que em Romanos 1, versículos 16 a 32, dentre muitos outros trechos da Sagrada Escritura, prova a existência desse Deus maravilhoso e poderoso, aquele que é tido como invisível, mas as suas obras provam que é visível e que ele existe. Aquele que é visível, pelos seus pensamentos expressos em palavras e em obras, testificam da sua real existência. Meus irmãos, assim como não vemos as ondas eletromagnéticas que viajam pelo ar e transportam o invisível em voz audível e em imagens visíveis, através da rádio, da televisão, da internet e do telemóvel, assim também não vemos os nossos pensamentos. Assim também não vemos as nossas ideias. E elas só são possíveis quando transformadas em matéria, escrita, oral e em obras. Posso ouvir um amém? Assim como os nossos pensamentos que não vemos e acabamos por vê-los transformados em matéria escrita ou falarmos em oral,
e em obras, assim também é Deus. Ele pode ser invisível, mas é real. E as suas obras manifestam a sua existência. Deus existe, meus irmãos, minhas irmãs. Deus é real. Seus altos pensamentos são suas palavras. Sua palavra são suas razões. E sustentam todas as coisas criadas. Conforme atesta Provérbios 4, versículo 20 a 23, e 2 de Pedro 3, versículos 5 a 8. Seus altos caminhos são sua vontade para nossas vidas. E Jesus, o Verbo, a palavra invisível, que no céu testifica com o Pai e com o Espírito Santo, são um, ele se fez visível, se fez matéria, vindo como homem, aqui neste mundo físico, porque ele era Deus, despiu-se da glória de Deus e humilhou-se na forma humana, mas era 100% Deus e 100% homem, como está escrito em João 1, versículos 1 a 15. Jesus, a boa vontade divina. Jesus, a paz de Deus para com os homens. Que os anjos em Lucas 2, versículos 10 a 14, proclamaram a quando do seu nascimento. Jesus, o caminho para os homens voltarem ao seu Criador. Jesus, a verdade para libertar da escravidão e das trevas e da escravidão do pecado de Satanás. Jesus, a vida para tirar-nos da morte e levar-nos de volta à vida e à bênção. Posso ouvir um amém? Meus irmãos, eu estava a assistir a um debate entre uma senhora que representava umbandas e um pastor da igreja. E eles estavam a falar acerca de caminhos que levam a Deus. E caminhos que Deus instituiu. E o pastor estava a explicar muito bem. E aquela senhora, a umbandista, né, estava a argumentar, dizendo que Umbanda e outras seitas são caminhos que conduzem a Deus. Eu pensei, e eu disse, porque vamos ter que disputar numa rede social ou numa televisão com a gente de Satanás que não conhece a Sagrada Escritura. Quando proclamamos a verdade com verdade, e a verdade está aí que liberta. Jesus revelou esta verdade. E a passada Escritura que nós lemos revela que os caminhos e os pensamentos de Deus são de Deus. Deus tem caminhos para chegar até o homem. Deus tem pensamentos para tratar dos assuntos do reino e com os homens. Mas os caminhos de Deus não são os nossos, não são os caminhos dos humanos. Nem os pensamentos de Deus são humanos. Na versão da Bíblia Viva, o que nós acabamos de ler diz assim: busquem o Senhor enquanto podem achar, peçam sua ajuda enquanto Ele está perto. Os pecadores devem abandonar seus maus caminhos, devem deixar de lado os seus maus pensamentos. Todos devem se voltar para Deus arrependidos. Assim, Deus mostrará a sua grande misericórdia. O Senhor mostrará como é imenso o seu perdão. Vocês nunca fariam um plano como esse, porque os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. Minha maneira de agir é muito diferente da sua. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, os meus caminhos são mais altos dos seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos.
Como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá até regar a terra, fazê-la brotar, produzir e dar semente ao lavrador e pão aos famintos, assim a minha palavra, quando eu falo, ela sempre produz o fruto que desejo, sempre traz o resultado que determinei. Posso ouvir um amém? Deus aqui fala da sua soberania. Aleluia! E nesta ordem estabelecida no reino, pelo soberano, a autoridade suprema do reino, Jesus veio e revelou em Mateus 7, abra Mateus 7, o seguinte, aleluia, Mateus 7, versículo 13 e 14. A 15. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Palavra do Senhor. E depois, no versículo 20 diz, portanto, pelos seus frutos conhecereis. Aleluia. Então vemos aqui que Jesus anunciou duas portas, dois caminhos que levam ao sobrenatural. Em primeiro lugar, larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram e andam por ela. Segundo lugar, a estreita porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontram e andam por ele. Jesus não falou caminhos. Jesus falou porta e caminho. Ou dois que levam que conduzem à perdição e dois que levam à vida eterna. E Jesus revelou-se em João 10, versículo 9 e 10, dizendo o seguinte: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E em João 14, versículo 6, Jesus revelou-se e disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Para em João 10, versículo 30, Jesus dizer: eu e o Pai somos um. E em João 18, 36 e 37 dizer: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus não apresentou portas e caminhos. Jesus revelou em Mateus 7, versículos 13 a 15, até, podeis fazer uma leitura até versículo 29, se os quiser, porque no versículo 29 diz: porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus, representando a autoridade do Pai, revelou apenas duas portas, dois caminhos que levam ao sobrenatural. Ele não revelou caminhos, não revelou muitos caminhos que levam a Deus, não revelou muitas portas que te fazem entrar no céu. Ele revelou também que são poucos que a encontram e andam por ele. Jesus é a porta, meus irmãos. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem passar por Jesus, sem entrar em Jesus e através dele. Ninguém pode caminhar com Deus sem andar no caminho que Deus instituiu legalmente, soberanamente, que é Jesus, o Senhor. Ninguém.
Ninguém pode ter comunhão com o Pai sem Jesus. Porque nem todos encontram esta porta e este caminho. Mas a porta e o caminho que conduz à perdição, aí todo mundo vai. Tudo é permitido, tudo é admitido. Por isso é que em Lucas 10, versículos 16 a 24, está registrado o acontecimento quando ele enviou os 70 discípulos para, em seu nome, expulsar demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho. E quando eles regressaram com um relatório, dizendo que os espíritos se sujeitavam, expulsavam demônios, Jesus diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo. E Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprova. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Posso ouvir um amém? Você só recebe revelação do Pai e do Filho através dos dois. Por isso que Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. O Pai revela o Filho revela o Pai. Não há outra forma de você receber a revelação de Deus. Aleluia. E Ele nos chama de criancinhas, porque no reino de Deus somos de fato crianças, meninos, sujeitos a um trabalho de aperfeiçoamento para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, e crescer em unidade da fé, no conhecimento do Filho de Deus, e atingir a medida varonil de Cristo, a estatura completa de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo está perdido. Ninguém pode receber revelação do Pai e revelação do Filho sem que seja através de um e do outro. Os homens arranjam caminhos. Os homens constroem portas que eles chamam no sobrenatural de portais. Eles abrem portais no sobrenatural das trevas para ver se conseguem chegar ao sobrenatural de Deus, mas nunca chegam, nunca atingem. Porque Deus não abre portais. Deus deu a porta. Deus estabeleceu a porta. Deus instituiu a porta e o caminho que se chama Jesus. No reino de Deus está soberanamente instituído Jesus como caminho, Jesus como a porta. Posso ouvir um amém? Os homens criam caminhos, abrem portais para a sua própria perdição. Falsas religiões, entre outras instituições, como ciência, para poder chegar a Deus, nunca chegam a Deus. Porque não há como o homem chegar a Deus. Meus irmãos, quando o povo de Israel, depois que o reino de Salomão se dividiu em dois, e Deus ordenou que os do sul fossem a escravidão em terras de Babilônia, Deus, falando ao profeta Jeremias, ele anunciou os seus pensamentos, os seus planos, para com eles mesmo em escravidão. E Deus disse em Jeremias capítulo 29, e vou ler, você pode ler do versículo 1 ao versículo 14, e eu vou ler apenas do versículo 11 ao versículo 13. Deus disse o seguinte, e leio da Bíblia Viva: quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu mesmo.
São planos de bem. Não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Naqueles dias vocês vão me procurar e me pedir ajuda. Eu ouvirei e responderei às suas orações. Vocês me encontrarão sempre que me procurarem, mas para isso precisam me procurar de todo o coração. Posso ouvir um amém? O relacionamento com Deus, a procura de Deus, a procura da porta e do caminho para você entrar no reino de Deus e chegar ao Pai, é preciso pôr o seu coração. É em relacionamento com Deus. Posso ouvir um amém? É uma procura espiritual, no sobrenatural de Deus, em que há quebrantamento do coração, em que há contrição do espírito e arrependimento segundo Deus. Porque desde João Batista, aquele que preparava, aquele que foi profetizado e foi nomeado e foi exaltado para preparar o caminho para o Messias, ele anunciava o batismo de arrependimento. Posso ouvir um amém? O arrependimento segundo Deus. Deus não olha o aspecto externo do homem. Deus, ele sonda o riso, o coração do homem para dar a cada um segundo as suas obras. Deus olha o aspecto interno do homem. Porque se o homem não contrita o espírito e quebranta o coração, por causa do pecado, Deus nem consegue olhar para ele. E por causa do pecado, Deus nem consegue ouvi-lo. Porque Deus não ouve o pecador. Deus não consegue olhar para o pecador. É quando o pecador busca a Deus de coração, Deus que sonda o riso, o coração, Deus olha para o pecador através do sangue de Jesus, a justiça que é neste sangue. E a justiça que é no sangue de Cristo permite abrir os ouvidos de Deus e Deus vê o pecador, porque Deus vê que ele vem realmente do coração arrependido segundo Deus. E aí sim Deus derrama a sua graça. Deus perdoa. Não é vontade de Deus que os homens sofram. Não é vontade de Deus que as nações sofram. Não é vontade de Deus que as famílias sofram. Não é vontade de Deus que o homem sofra. Mas é vontade de Deus que eles busquem de coração, para que possa alcançar a misericórdia dele, porque ele é Deus que faz misericórdia a milhares daqueles que lhe amam e guardam os seus mandamentos e das suas gerações. Se nós não entendermos e não compreendermos a existência de Deus, se nós não acreditarmos em Deus, não buscarmos a Deus, nós não vamos compreender o que Salmo 147, versículo 15 diz: que ele é quem envia o seu mandamento à terra e a sua palavra corre velozmente. Aleluia. Como é que você vai entender que a palavra de Deus corre velozmente? Como é que você vai entender que pessoas são curadas e libertas através das redes sociais, do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, quando ministramos, oramos a pessoas que estão a milhares e milhares de distância de nós? Pessoas que estão nas Américas, pessoas que estão na Ásia, em África, na Austrália, na Europa, no resto da Angola. Porque se existem as ondas eletromagnéticas que carregam voz e imagens, também o poder de Deus carrega a sua palavra, que representa a sua autoridade, o seu poder, a sua vontade, para libertar, para curar, para transformar vidas, restaurar famílias e casamentos. Mas você não vê a palavra de Deus, você vê ela correr velozmente. Você não vê.
Mas ela vai através das redes eletromagnéticas, das ondas eletromagnéticas, que são enviadas através do WhatsApp, através do YouTube e do Facebook, através de orações. E ela se manifesta. Se a palavra de Deus se manifesta na forma de cura e de libertação, então significa que Deus existe. Aleluia! Se ela cura a distância, Deus existe, tem que existir, não é verdade? Mas há quem diz que Deus não existe. Mas, entretanto, ele quando faz um telefonema, ou quando conversa com alguém por WhatsApp, alguém lhe ouve. E quando faz um vídeo chamada, ou uma videoconferência chamada, a imagem de todos aparece. E como é que essa pessoa diz que Deus não existe? Simplesmente porque Satanás, o príncipe deste mundo, cega o entendimento das pessoas para que a luz do Evangelho não brilhe em seus corações e eles se convertam. A palavra de Deus, quando ela é enviada através da oração e através de ordem, quando exercemos autoridade e liberamos o poder, ela corre e ela tem uma velocidade superior à velocidade da luz e das ondas eletromagnéticas. Ela corre velozmente e ela, como disse Deus, faz cumprir, como disse Deus, né? Sempre traz o resultado que determinou. Então a palavra prova a existência deste Deus maravilhoso, a existência deste Deus misericordioso, que na sua graça enviou Jesus, o verbo, a palavra, que se fez carne e andou no nosso meio, para que através dele toda a sua criação pudesse voltar à relação com seu Criador, Deus. Por isso que Jesus Cristo, com seu sangue e no seu corpo lá na cruz, reconciliou com Deus todas as coisas, na terra e nos céus, e a nós humanos. Meus irmãos, o salmista disse, em Salmo 118, versículo 2, inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Aleluia! Deus engrandeceu a palavra dele acima de todo o seu nome, acima do nome de Deus. Quando ele consumou o pacto com Abraão, ao pedir que Abraão sacrificasse Isaac, e Abraão obedeceu, e quando ia sacrificar Isaac, o anjo apareceu e impediu-lhe e consumou o pacto para a nossa salvação, para nós que haveríamos de nascer séculos e séculos depois. Deus jurou por si mesmo, pela sua palavra. Deus engrandece a sua palavra acima de todo o seu nome. E por ele tem jurado pela sua palavra. E ele vela para que a sua palavra se faça cumprir. A palavra de Deus, ela é justa, ela é íntegra, ela é pura. É palavra de justiça que da sua boca sai. Por isso é que ele tem jurado por si mesmo que jamais voltará para ele vazia. Em Isaías 45, versículo 22 a 24, apenas um extrato, diz assim: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Você precisa crer em Deus e crer na sua palavra e agir à altura da palavra, fazer da palavra autoridade para a sua vida ou da sua vida. Quando você se posicionar assim, meu irmão, minha irmã, como Deus tem jurado por ele, e como Deus determinou que da sua boca saia a palavra de justiça, que não tornará atrás, essa palavra vai frutificar em tua vida. Porque nós somos concidadãos dos santos, nós somos povo de Deus, geração eleita, sacerdócio e nação santa, nós somos cidadãos do reino,
onde Cristo nos transportou para viver num reino espiritual como espirituais e não como carnais ou mundanos. Você quer que a palavra de Deus se manifeste na sua vida? Viva debaixo dessa autoridade. Porque você não é mais desse mundo. Por isso diz Jesus, aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E que voz é que você vai ouvir? A voz da palavra. Que Jesus falou, que o Pai falou, que Deus falou. Quando você está a meditar na palavra, por isso é que em Provérbios 4, quando fala da meditação, Provérbios 4, deixa lá recuar, que é para te dar os versículos bíblicos, isso é que me faz recuar. Em Provérbios 4, quando Deus na palavra, na boca de Salomão, do rei Salomão, fala dos versículos 20 a 27, ele está a orientar você a expor-se à palavra como forma de vida no reino de Deus. Porque cristianismo é vida, 24 sobre 24 horas com Cristo, alimentando-se da palavra. Porque diz Jesus que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o pão para o nosso espírito. E essa palavra é Jesus. Porque disse Jesus, eu sou o pão que veio do céu, que desceu dos céus. E vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem de mim comer se alimentar viverá. Então nós precisamos ter consciência de que somos cidadãos do reino espiritual e viver pela autoridade da palavra. Subir até o nível mais alto dos caminhos dos pensamentos de Deus. Porque se a gente reduzir o modo de vida como mundanos nesse mundo, nós não estaremos no nível de uma relação alta com Deus, uma relação espiritual. Porque disse o salmista em Salmo 107, versículos 17 e 20 o seguinte, lê apenas um extrato. Então clamaram o Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, enviou a palavra e os sarou, os livrou da sua destruição. Aqui está a falar de Cristo e ao mesmo tempo da palavra de Deus, porque a palavra cura, a palavra liberta, porque diz Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, nós nascemos num reino para viver segundo as leis do reino, embora estejamos aqui neste mundo. E viver segundo as leis do reino é viver mesmo como concidadão dos santos do reino, como filhos de Deus, e dar o testemunho das coisas do reino, dar testemunho da verdade, como Cristo tem seu rei para dar testemunho da verdade. Nós somos a continuação do testemunho da verdade. Onde quer que a gente vá, levamos esse cheiro de Cristo, esse cheiro da verdade. Porque se formamos o mesmo espírito com Cristo, então estamos fundidos a Ele. Por isso é que Atos 17, versículo 28 diz, nele vivemos, nele existimos e nele nos movemos. E eu te garanto que quando você tomar consciência e agir existindo em Cristo, vivendo em Cristo e se movendo em Cristo, você se fundiu realmente com Ele. Você vai ter uma vida diferente. Você vai gozar de saúde. Você vai desfrutar da paz dele, porque és Pai do Espírito. Quando Jesus Cristo diz, a minha paz eu vos dou, ou deixo-vos a minha paz, é paz do Espírito, não é paz da alma. Porque a alma sempre é afligida, mas o Espírito tem a paz de Deus, sempre se mantém em paz em circunstâncias adversas. Você vai desfrutar dessa paz. Você vai desfrutar de uma relação em que Ele é teu escudo, é a tua proteção. Ele te protege, Ele levanta-se em teu favor, faz as tuas lutas, guerreia as tuas guerras, te dá a vitória do despojo. Ele só precisa de uma relação em que você se funde com Ele, como no casamento. Quando o marido, quando o homem e a mulher se casam,
há uma fusão, há uma união de espírito, alma e corpo. Porque o casamento é uma instituição de Deus e um pacto, uma aliança trina entre duas pessoas na terra, um homem e uma mulher, e Deus no céu. Por isso é que no o capítulo 6 de 1 Coríntios diz que aqueles que se juntam ao Senhor formam o mesmo espírito. É uma união de espírito, corpo e alma. O espírito e o corpo foram comprados por Jesus com seu sangue para Deus, é propriedade de Deus, já não é mais teu. Agora você precisa não se conformar com as coisas deste mundo, para a salvação da tua alma, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você precisa trabalhar a sua alma para ser uma união perfeita, espírito, alma e corpo. Porque na sua alma opera o livre-arbítrio, e Deus respeita o livre-arbítrio no homem. Mas quando você decide unir-se a Deus nessas três dimensões do homem, você mesmo se fundiu a Cristo. Você passa a ser dependente, aí você pode dizer realmente: eu existo, eu me movo e eu vivo em Cristo. Posso ouvir um amém? Porque existir, viver e mover-se envolve as três dimensões humanas: espírito, alma e corpo. Mas há quem não quer converter a sua alma. Há quem quer só uma relação no espírito e no corpo. A alma não. E por conseguinte, ele não está fundido completamente a Cristo. Ele é levado pelos desejos da alma. E se é levado pelos desejos da alma, ele é uma pessoa inconstante. Up, down. É como as ondas do mar. Vai, vem. Então você precisa trabalhar a sua alma para subir ao nível dos caminhos altos e dos altos pensamentos de Deus. Que Deus abençoe você. Aproveite, experimente, prove. Deus é fiel. Deus existe. E você mesmo é a prova da existência de Deus. Obra maravilhosa. A obra perfeita de Deus é o homem. Não há outro que foi criado como homem. Esta é a obra perfeita de Deus. O único ser criado à imagem e conforme a semelhança de Deus. Não há outro ser que foi criado assim. É o homem. E Deus ama. Enviou Cristo. E Cristo é o amor de Deus para contigo. Se você é esta pessoa que diz: eu quero reconciliar-me com esse Deus. Você perdeu-se, frequentou a igreja, serviu a igreja, mas desviou-se. Você sente que Deus está distante de ti. Já não sente prazer pela comunhão, oração. Você luta para voltar a ler a Bíblia, meditar a palavra, para orar, não consegue. Você sente que dentro de ti é um bloqueio, está morto. Mas esta oportunidade que Deus lhe dá neste dia, nesta hora, ou a hora, o fuso horário que esta mensagem lhe encontrar. A palavra de Deus diz, no capítulo 1, de 1 de João, no capítulo 2, que se dissermos que não temos pecado, somos achados mentirosos diante de Deus. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E há a promessa de que no sangue de Jesus somos purificados de todo o pecado. E ainda diz que Jesus Cristo é o advogado de todos nós. Não só nós como filhos, mas de todo o mundo. Daqueles que ainda não se converteram. Jesus é o advogado. Perante Deus, perante o mundo, perante as pessoas, perante Satanás e os seus demônios. E Ele, na sua justa defesa, Ele defende você, mesmo que ainda é pecador. E defende a nós como filhos de Deus. Defende o ímpio. Porque Jesus Cristo é inclusive advogado dos ímpios perante Satanás.
Você nunca conheceu alguém que teve um acidente de aviação aparatoso ou de aviação e foi o único que sobreviveu, mas não é cristão? Algum propósito. Quer dizer que a defesa de Cristo como advogado em favor daquela vida operou. Então você só precisa baixar a sua cabeça em reverência a Deus, fechar os seus olhos para se concentrar na oração. E eu conduzo você a uma oração a reconciliar você com Deus e estabelecer esse vínculo de união que há no sangue de Jesus derramado e na justiça que esse sangue carrega. E siga, pois, mim nessa oração e diga: oh Deus, eu creio em Jesus e eu creio que tu és Deus. Eu venho a ti porque reconheço que só em Jesus Cristo há remissão de pecados. No seu sangue eu posso ser lavado, purificado de todo o pecado. Que consciente ou inconscientemente eu pequei contra ti, rejeitando Cristo. Eu venho te pedir perdão. Perdoa esses pecados e de livre e espontânea vontade abro o meu coração para ti. Entrego-te a minha vida e eu convido a Jesus Cristo a entrar em mim, e eu recebo como meu Salvador e Senhor da minha vida. É pela fé que eu recebo o teu perdão e a minha salvação. Obrigado, Pai, porque eu creio que pelo teu poder geraste-me o teu Filho em Cristo Jesus. Espírito Santo, entra em mim. És bem-vindo na minha vida. És bem-vindo no seio da minha família, da minha casa, onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja. Abre o meu espírito, ensina-me a palavra do Senhor, revela-me os mistérios de Cristo, revela-me a Bíblia, a Sagrada Escritura. Pai, como teu filho, tua filha, ajuda-me na minha vida pessoal e familiar, que os teus anjos me protejam. Guia-me a um lugar onde a tua palavra é pregada com verdade, onde há temor e eu possa conhecer mais sobre ti e a tua palavra. No nome de Jesus, Pai, obrigado. Amém. Muito bem, com esta oração, você foi feita filho e filha de Deus. Aconteceu na sua vida um novo nascimento que se chama nascimento espiritual. Não é carnal, não é natural, é espiritual porque é da vontade de Deus. É um nascimento em que o seu espírito, que estava morto por causa do pecado e da escravidão de Satanás, recebeu vida através do Espírito Santo que entrou em si e passou a habitar em si. Você poderá emocionalmente ou fisicamente sentir-se como antes, mas o seu espírito já não é o mesmo. Há a vida de Deus ali. Então você é uma nova criatura. Deus perdoou, apagou todos os pecados que você cometeu até antes dessa oração. Deus já não se lembra disso. Se o diabo trouxer acusação, condenação, pensamentos que lhe condenam, lhe acusam, dizendo, insinuando: olha o pecado que você cometeu, você acha que Deus te perdoou? Esquece isso. Deus apagou, Deus esqueceu isso. Deus já não se lembra dos teus pecados, porque você nasceu como uma criança, como um bebê, inocente, sem mais pecado. E então agora procure cultivar esse relacionamento com Deus. Procure avidamente o leite racional não falsificado da palavra de Deus. Leia, estuda a palavra, medita, e você vai encontrar revelação, pedindo ao Espírito Santo para te revelar a palavra de Deus. Se você quiser juntar-se a nós, assista os nossos cultos online, através do Facebook, do YouTube, ou então venha ao nosso templo. Nós temos cultos domingo às 8h30, terça-feira das 10 às 12 e das 18 às 19h30,
Quinta-feira, das 10 às 12 e das 18 às 9h30. Temos culto de jovem ao sábado às 14h30 e temos culto domingo, que já disse que é às 8h30. Esteja conectado, porque os cultos da noite e do domingo, nós transmitimos live através do Facebook e do YouTube. Deus abençoe você, a alegria no céu por ti, os anjos festejam, também a alegria em nossos corações, nós também festejamos pela tua salvação. Que Deus abençoe você. Enquanto o louvor canta este hino, nós estamos a desejar a você o melhor de Deus. Você que está no leito da enfermidade, você que está no hospital, numa clínica ou em sua casa, tenha fé em Deus. Eu estou a enviar, na autoridade do nome de Jesus, a palavra que cura e que liberta, a palavra que corre velozmente. Eu envio esta palavra ao seu corpo, envio esta palavra ao seu corpo, para destruir doenças e enfermidades, para destruir, matar vírus e micróbios, tudo quanto está a roubar a força, a vida e a saúde do seu corpo. Eu envio esta palavra a todo o sistema do teu corpo, a cada órgão do teu corpo. E esta palavra que é como fogo para queimar doenças e enfermidades, para queimar os espíritos de enfermidade e doenças, de feitiçaria, que esteja a operar e a possuir, a controlar, a dominar sobre o teu corpo. Eu envio esta palavra que como martelo, ela desfaz micróbios, vírus, doenças, enfermidades. O poder da bruxaria, correntes e grilhões que amarraram o seu corpo, que amarraram sua vida. Eu estou a decretar que esta palavra impeça da morte a destruição. Se alguém está no bloco operatório, ou se alguém esteja em estado de coma, eu envio a palavra da vida. Essa palavra que corre velozmente ao seu espírito, para que a vida de Cristo tira esta pessoa do coma, tira essa pessoa dos cuidados intensivos, no nome de Jesus e no poder do Santo Jesus e do Espírito Santo. Eu envio esta palavra para destruir, para esmiuçar palavras de maldições, pragas, pactos, alianças, encomendas de morte, encomendas de acidente, de doença, enfermidade, feito em teu nome contra ti, enviado contra ti, contra a tua casa, a tua família, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu envio a palavra como martelo, como fogo, para queimar esses espíritos. Eu envio a palavra que cura e que liberta, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Envia esta palavra à tua alma. Você que está a sofrer opressão e depressão, envia esta palavra à tua mente, ao teu coração. E eu ordeno esse espírito que está a provocar depressão, que está a provocar doenças mentais, está a destruir o seu cérebro, as suas emoções, está a colocar sustentação de suicídio na tua mente. Espírito de suicídio, de morte, saia dela no nome de Jesus Cristo. Fogo a queimar esses espíritos. Toda a opressão, toda a cadeia, onde prender a tua alma, a tua mente, o teu coração, eu estou a destruir no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Eu estou a quebrar grilhões e cadeias. Eu estou a romper com correntes, cordas que te amarram, que te prenderam. Onde prender o teu coração, a tua alma, eu estou a ordenar resgate e volta para ti, todo dano seja restaurado, seja curada esta alma. Insônia saia dela, vertigem saia dela no nome de Jesus Cristo. Liberta o seu corpo, liberta a sua alma, liberta a sua mente, liberta o seu coração. Eu ordeno isso no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Haja restauração, haja conserto, haja cura, haja libertação. E eu estou a cobrir você com sangue de Jesus e a ungir a sua mente com a unção do Espírito Santo, a unção que quebra e remove cargas e quebra julgos da depressão, julgos da falta de perdão, mágoas, ressentimento, julgos que prenderam você, no nome de Jesus. Seja livre, seja curado, tenha paz e tenha um sono manso, reparador, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Documentos sejam bloqueados. Graça e favor sejam desbloqueados. Salários sejam desbloqueados. Promoção salarial no emprego seja desbloqueado. No nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Tudo que amarrava você, tudo que prendia você, estou a quebrar correntes, grilhões e cadeias, prisões. Estou a desfazer amarras. Estou a ordenar que caixões onde te fecharam, bonecos onde escreveram teu nome em papéis e fecharam e enterraram. Eu estou a enviar a palavra com martelo para destruir esses caixões, destruir esses bonecos, espelhos e televisões espirituais, bancos, cofres, mercados espirituais, onde prendem, negociam teu dinheiro, roubaram a riqueza do teu dinheiro, as tuas bênçãos. No nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus Cristo. No nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus. No nome de Jesus. Decreto você livre, completamente livre. Livre, completamente livre. Livre pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pai, te louvamos, agradecemos. Assim como oramos, assim recebemos. Levantaste muito leito da enfermidade, oprimido cativo o diabo libertaste, trouxeste vida e ressurreição da morte, e seja todo louvor, toda glória e honra somente para ti, no nome de Jesus, amém. Se você quiser dar a sua oferta, o seu dízimo, você do seu lugar. Eu já não sou mais escravo, você não é mais escravo. Amém. Obrigado. Nós realizamos um jejum de 7 dias. Estamos a descansar nos cultos das 10 horas de terça-feira. Descansamos hoje. E de quinta-feira das 10 horas. Só temos cultos. Tivemos hoje das 18 às 19h30. E temos também quinta-feira das 18 às 19h30. Aumentamos mais 30 minutos os nossos cultos da noite do dia da semana. Mas temos aconselhamento, mantemos aconselhamentos a quarta-feira e a sexta-feira às 9 horas. Você poderá telefonar para números que estão na página e marcar seu aconselhamento. Depois, então, a gente acertar e você vir a nós ministrarmos a vocês aconselhamento e orarmos por você, por libertação. Temos tido muitos testemunhos. As pessoas não querem testemunhar, né? Como há muita atividade maligna no mundo e há muita inveja, deve ser por isso, né? Não querem aparecer, não querem testemunhar. Bom, eles estão no seu direito, o direito de privação da sua imagem. Então, nós respeitamos esses direitos. Mas se você quiser dar o seu testemunho, pode dar o seu testemunho através do WhatsApp da igreja, está lá na página, ou através da página, né? Diga, pode não dizer o seu nome, arranja um pseudônimo. O que é que Deus fez? O que é que você tinha e o que Deus fez? O que aconteceu? Esse testemunho glorifica a Deus e vai exortar outras pessoas na fé para então poderem receber também a graça divina de cura, de libertação, de transformação de vida. Que Deus abençoe você, eu amo vocês. E então, até o próximo culto. Amanhã é quarta-feira, o culto das mulheres, né? Às 16, né? 16 horas, ao culto das mulheres. Você que a mulher venha. E temos então o próximo culto, quinta-feira, 18 horas, para no sábado, os obreiros virem mais cedo, às 8h30. Todos os obreiros não devem faltar, para termos então o culto de obreiros às 8h30. Vamos antecipar meia hora antes, às 8h30, para tratarmos assuntos de organização dos departamentos e também assuntos de formação teológica. Então, Deus abençoa, venha e que a graça e a paz do Senhor sejam convosco. Obrigado. Tchau, tchau. Aleluia.
Pode entrar. Está um pastor que vai falar com vocês. Ele mesmo vai falar com vocês. Amém?